que você esteja ligado com Deus, não perde nenhum domingo não perde nenhum culto não, vai buscando o mês que Deus vai fazer você crescer bastante esse mês em nome de Jesus, amém? Vamos para a palavra então, igreja. Se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abri-la, por gentileza, lá onde é o nosso versículo de base, né? O nosso versículo de início, que é a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, é aqui que nós começamos, né? Nós falamos no domingo retrasado a respeito também de 1 Coríntios 13, sobre a necessidade do crescimento, né? O apóstolo Paulo ele fala em 1 Coríntios 13, 11 o seguinte: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino e raciocinava como menino. Logo depois cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino. É isso que tem que acontecer com a gente. E aí aqui no capítulo 3, no versículo 1, nós começamos a ver na semana passada, o versículo que começa aí diz assim, ó, quem achou aí diga amém. Está na tela ali também, está vendo ali? Quem está conseguindo enxergar lá? Amém? Logo, logo, mais para frente, em nome de Jesus, nós vamos melhorar. Vai ter dos dois lados aqui. Aí vai ser um telão que vai ser do tamanho dessa parede. Amém? E quem estiver lá do outro lado da avenida, lá vai enxergar. Diga glória a Deus. Mas por enquanto a gente vai fazendo assim, né? Vamos lá. Diz assim, primeira carta aos Coríntios 3, 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como ao quê? Ao quê? Espirituais, mas como a carnais. E ele termina dizendo assim, ó, como a meninos em Cristo. Então olha para o pastor, o apóstolo Paulo está puxando a orelha da igreja. Aqui no caso a igreja de Corinto, mas hoje a nossa, tá? A minha e a sua. Por quê? Porque está dizendo assim, olha, eu queria falar com vocês de uma maneira mais madura. Eu queria falar de maneira espiritual, mas eu não consegui falar. Eu estou falando com vocês como carnais. E ele termina dizendo como meninos. Que a gente entendeu aqui que menino significa infantil, né? Significa aquele que ainda não cresceu, mas aqui ele está falando de maneira espiritual, está falando da fé. Muita gente ainda é carnal. Não dá para você falar com ela de uma maneira espiritual. E olha para o pastor, Deus quer falar com a gente de uma maneira mais séria. Deus quer falar com a gente de uma maneira mais profunda. Eu até falei aqui no domingo retrasado, que a pessoa que ela ainda é criança, menina, nas coisas espirituais, ela não consegue sentar e ouvir uma pregação igual você está ouvindo. E raramente ela tem prazer de ouvir. Uma pessoa que ela vai crescendo na fé, que ela vai crescendo espiritualmente, ela gosta de ouvir a palavra. Pode reparar, a pessoa tem prazer, ela gosta, ela ouve, ela anota, ela marca, ela vai buscar mais entendimento. Isso é sinal de crescimento. Amém, Jesus? Quando você vê uma pessoa que ela não consegue falar de coisa séria, é criança. Igual eu brinquei. Você pega lá, minha filha tem 7 anos, vai falar com ela, filha, vem cá, vamos conversar. Vou falar para você, olha, o negócio é o seguinte, vamos conversar sobre emprego, vamos falar sobre conta, a água esse mês é mais cara, a energia esse mês veio tanto. O que ela vai falar para mim? É, papai, então eu estava assistindo um desenho, a Peppa Pig falou isso. Não dá para você conversar de coisa séria com quem é o quê? E aí você vê isso acontecer também. Não se surpreenda, às vezes você vai evangelizar. Eu vejo muito quando a gente vai evangelizar. Aí você chega para a pessoa e fala, bom dia, boa tarde, tudo bem? Paz do Senhor, olha, deixa eu falar com você a respeito aqui de uma coisa séria. Nós somos da igreja, nós estamos falando da palavra de Deus. Olha, Jesus está voltando. Beleza, tá bom. E a pessoa vai lá, o forró. Porque ela ainda é o quê? Criança. Não precisa falar de coisa séria com quem é o quê? Criança. Então esse é o primeiro ponto, meu irmão. Presta atenção. A pessoa que começa a amadurecer na fé, você consegue falar com ela diferente. Volta aí no versículo. Irmãos, não vos pude falar como o quê? A espirituais, mas como a carnais. E eu vou falar uma coisa para você. Eu fico feliz em dizer isso aqui, que aqui nessa igreja eu posso falar de maneira espiritual, eu posso dar palavra que eu vejo que as pessoas estão atentas, eu vejo que as pessoas gostam, você gosta de ouvir a palavra, amém? Isso é bom. E não gosta de qualquer coisa não, pastor, eu gosto de palavra mesmo, eu gosto daquilo que me alimenta, isso é bom. O dia que você for em algum lugar, não estou falando mal de igreja nenhuma, pelo amor de Deus, não gosto de falar mal de igreja, tá? Mas o dia que você for em algum lugar em que não falar com você de maneira espiritual e que você vê que não está te dando palavra mesmo, você vai sentir falta. Vai ou não vai? Sim ou não? Sim, você já cresceu.
E nós formamos um povo para isso. Ora a Deus para que nós tenhamos um povo assim, um povo que gosta de ouvir, com quem você pode falar de maneira o quê? Espiritual. É assim. Porque quem já cresceu não adianta, irmão. Eu vou lá na sua casa, você me chama para almoçar, um exemplo, né? Aí você fala, pastor, vamos almoçar lá em casa? Eu vou, viu? Eu vou com todo carinho, com toda alegria, não importa o que você vai fazer lá. Ai, pastor, o senhor vai almoçar aqui, eu vou fazer o quê? Irmão, faz um arroz com ovo e quiabo. Pensa no trem bom. Mas olha para mim. Aí, você só não vai vir para mim com uma papinha. Pastor, eu fiz aqui, ó, uma papinha para o senhor, viu? Se eu comer, eu vou até comer. Na hora que eu terminar de comer, sabe o que eu vou falar para você? Irmão, eu tô com fome ainda. Não dá, de vez em quando a Graziela de noite, ela quer fazer uma sopinha lá, porque, amor, agora tá noite, tá tarde, ela fala, vou fazer uma sopinha, tá? Eu falo, não vem com esse negócio de sopinha para mim, não. Quem é assim também? Ixi, mamãe, não vai. De vez em quando, assim, só se eu estiver doente, olha lá. Mas quem gosta de comer bem, comida com, como diz lá no norte, nordeste, lá, sustância, quem gosta de sustância? Bom, é isso aí. A gente gosta de sustância, amém? Espiritualmente é a mesma coisa. Não, sopa é bom, eu estou brincando. Tem gente que defende sopa, vai ficar bravo comigo, né? Mas a sustância é bom, não é? Comida com sustância. Espiritualmente é bom assim também. Quando você fala com pessoas, assim, ó, você pode falar como o quê? Espirituais. Irmão, não é defendendo a nossa igreja, não. Mas você precisa estar num lugar, não é onde é mais perto da tua casa. Eu ouvi esses dias um pastor falar isso, eu achei interessante. Onde está mais perto do quê? Da Bíblia. Amém? Porque, irmão, de repente você está indo, você começa a ouvir certas coisas que já não tem sustância, não te alimenta e não adianta. Amém, Jesus? Que você seja um povo forte e crescido. Mas qual é o problema? Vamos para o versículo 2, que isso aqui eu falei domingo passado, eu não quero ficar só aqui, né? Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, e nem tampouco ainda agora o quê? Podeis. Isso aqui foi o ponto central da nossa mensagem, continua sendo. O que, pastor? Quando o apóstolo Paulo fala para esse povo o seguinte, olha, com leite vos criei, não com manjar, não com sustância, não com comida sólida, com coisa mais forte. Por quê? Ele explica, porque não podieis e nem tampouco ainda agora o quê? Podeis. Em outras palavras, o que nós vimos aqui? Que passou um tempo, lembra que eu falei para você aquela frase, até pedi para você repetir, fala assim, ó, o tempo passou e nada mudou. Isso não pode acontecer, irmão. Porque o apóstolo Paulo está falando assim que um tempo atrás ele queria ter dado manjar, né? Manjar, que aqui chama manjar, é comida sólida, comida mais forte, coisa maior, como nós falamos tanto mês passado, mas ele não pôde dar. Ele dá a entender que ele esperou passar um tempo. E é isso que Deus faz com a gente. Eu vou te mostrar inclusive na mensagem de hoje. Ele esperou passar um tempo. Por quê? Porque geralmente o crescimento ele tem que acompanhar o quê? O tempo. Não vou repetir aqui, mas lembra do exemplo do bebezinho? Que você vai visitando ele, 6 meses, ele ainda não fala, não anda, não caminha. 1 ano, ele ainda não fala, não anda, não caminha. 2 anos, ele ainda não fala, não anda, não come. 3 anos, o que você vai falar? Alguma coisa está o quê? Está errado. Essa criança tem um retardo no desenvolvimento. Porque com 3 anos já era para estar falando, já era para estar andando. Com 3 anos já era para estar comendo. E espiritualmente está acontecendo isso com esse povo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não podieis, ele esperou um tempo passar, e ele diz, mas infelizmente, ainda agora não podeis. Uma outra tradução, acho que é a Bíblia NVI, coloca para mim aí, o Felipe, a Bíblia NVI, deixa eu ler aqui para você que o reflexo atrapalha, olha lá, ó. Dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, e agora, ó, tampouco agora estão. Esse é o problema, meu irmão, que não pode acontecer com a gente. Irmão, Deus é paciente, Deus, às vezes ele espera para ver se depois de um tempo ele já pode dar aquilo que você está pedindo, aquilo que você está buscando, aquilo que o teu coração até deseja. Mas Deus olha para a nossa condição e Deus não vê uma melhora, Deus não vê um crescimento. Escuta, nós precisamos despertar, sabe por quê, irmãos? Porque só o tempo não é o suficiente para fazer ninguém crescer. Só o tempo não muda nada. Eu até uma vez, meditando naquela passagem que fala a respeito do odre e do vinho, acho que eu já até preguei isso aqui, que Jesus fala que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Quem já leu isso na Bíblia? Já leu, né?
E Deus me mostrou ali o seguinte: você sabe que o odre velho, o odre ele era um recipiente de couro, né? Feito de couro de animal. Quando ele era novo, o couro ele ainda tem elasticidade, ele ainda é maleável, vamos dizer assim, né? E aí eles usavam para colocar dentro do odre vinho, leite, enfim, coisa líquida. Quando o odre era novo, por exemplo, e se colocava o vinho dentro dele, você sabe que o vinho, o suco, né, da uva, quando ele é novo, ele passa por um processo de fermentação, se ele é guardado num negócio desse de couro. E aí quando ele fermentava lá dentro, ele criava gases, ele se expandia. O odre novo, quando era novo, ele também tinha elasticidade, ele acompanhava aquele crescimento e não arrebentava, então conservava o odre e o vinho. Deu para entender assim ou não? Quando ele ficava velho, o couro ficava endurecido, enrijecido, e aí, se você colocasse um vinho novo, tinha que ser um vinho velho também, porque se você colocasse um vinho novo, na hora que ele criasse gases lá dentro, o odre velho não ia se expandir, porque ele já estava duro, já estava ressecado por causa do quê? Do tempo. Aí você vai entender o que quer dizer. Já era velho, passou o tempo, ele ficou ressecado. Ele não ia abrir espaço para os gases ali do vinho novo crescer, ele ia arrebentar, ia se perder o odre e o quê? E o vinho. Olha para você ver que o tempo não é necessariamente uma coisa boa, que traz crescimento na vida de todo mundo. Não, tem gente que o tempo passa, ao invés dela crescer, dele melhorar, a pessoa vai se endurecendo, vai se enrijecendo. Em vez de com o tempo melhorar, piora, porque não é o tempo apenas que traz crescimento, é saber aproveitar o tempo, é como você está usando esse tempo. E é aí que eu entro na mensagem de hoje. Irmão, o tempo está passando. Falei domingo passado para você, Deus tem toda a eternidade para esperar, mas você e eu, nós temos uma vida só, que passa e passa e passa rápido. Você está vendo, nós estamos chegando no final do ano, parece que eu cheguei aqui ontem, cheguei em janeiro. Foi ou não foi? Daqui a pouco é dezembro, nós estamos em setembro, até brinco de setembro, outubro, novembro, dezembro. Você não vê passar. Chegou o final do ano, o tempo está passando. Deus tem toda a eternidade, mas você não, você tem que correr. Então o apóstolo Paulo mostra para este povo que a questão aqui é que o tempo passou e nada mudou, e esse é o problema. Onde eu quero chegar? Vamos lá para Efésios capítulo 5, verso 16. É um versículo já conhecido, mas eu tenho que falar dele de novo para você. Efésios 5, 16. Eu vou ler em duas traduções, primeiro na Bíblia corrigida, depois nós vamos para a Bíblia NVT. O NVI, perdão, que é a que nós estamos usando hoje, né? Efésios 5,16. Então, o que nós vamos entender hoje? Fala assim comigo, ó. O crescimento não é o passar do tempo. Fala assim, ó, é o aproveitar do tempo. Exato. Isso aí é forte. Porque, gente, não adianta o passar do tempo na vida de muita gente, porque o tempo passou na vida daquela igreja. E Paulo falou assim, ó, vocês não podiam, nem tão pouco agora ainda podeis. E eu lembro que o Espírito Santo falou conosco aqui domingo passado, uma pergunta que ficou para mim e para você. E quando é que vai poder? Quando é que vai poder? Falamos da Santa Ceia, né? Ah, pastor, ainda não posso participar da Santa Ceia. Quando você vai poder? Porque tem gente jogando tudo nas costas de Deus, quando Deus quiser. Mas será que Deus já não quis e eu que estou protelando uma decisão na minha vida? Eu que estou protelando um posicionamento na minha vida? Porque, meu irmão, vai passar o tempo e Deus não vai me obrigar a fazer as coisas. Ele vai me falando, ele vai me mostrando pela palavra, ele vai mostrando para você, isso tem que mudar, isso tem que mudar, isso tem que mudar. Só que o tempo vai passando e nada muda. E aí vai chegar uma hora que esse tempo vai acabar. Então, essa é a pergunta do Espírito Santo. Não podis, ainda não podeis. Mas quando é que vai poder? Quando é que Deus vai poder te dar o alimento sólido, do manjar que Ele quer te dar? Porque tem coisa que talvez as pessoas não ligam, né? Não fazem a ligação de uma coisa com a outra, mas tem coisas na sua vida material aqui que não chegaram ainda porque está faltando no espiritual. Está faltando uma decisão com Deus. Ah, pastor, ainda não posso, mas quando é que vai poder? Ah, ainda não posso, pastor, com ofensa, porque eu não aguento quando uma pessoa fala mal de mim, mas quando é que vai poder? Quando é que vai aguentar? Porque isso vai acontecer. Vai ou não vai? Sim ou não? Vai. Então você tem que crescer o mais rápido possível. Ah, porque eu não posso, pastor, porque se uma pessoa me maltrata, eu guardo mágoa, eu guardo ressentimento. Mas quando é que você vai poder, então, passar por um momento difícil sem ficar magoado? Ouvir uma coisa difícil e conseguir passar por cima daquela mágoa?
Porque nós somos seres humanos, sim ou não? Mas quando a gente cresce, a gente deixa as coisas de menino, lembra que eu falei? Você consegue superar aquilo. Você consegue, meu irmão, passar por cima da mágoa, do ressentimento, para viver o manjar de Deus. Senão chega na hora de Deus dar o manjar, Deus fala, ainda não podeis. Ainda não podeis. Quem está entendendo, diga amém. Esse ainda não podeis, o tempo vai passando. E aí, o que eu disse para você, eu quero que fique no teu coração, o que traz crescimento não é o passar do tempo, mas o aproveitar do tempo. Efésios 5,16, quem achou, diga amém. Ele diz, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. No 17 ele fala, porque não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Aí ele vai colocar ali para mim a Bíblia NVI, acho que é a Bíblia NVI, Efésios 5,16. Está Efésios ali? Deixa eu descer aqui, porque esse reflexo ele me atrapalha aqui. Ele diz, é o 16, volta no 16. Aproveitando ao máximo cada o quê? Oportunidade, porque os dias são maus. 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Por quê? E se a gente não procurar compreender a vontade do Senhor, para aproveitar a oportunidade que Ele está nos dando, o tempo vai passar, irmão. E nós nunca vamos chegar no manjar. Nós nunca vamos chegar no alimento sólido. Quem está entendendo, diga amém. Eu preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade. Eu preciso. Não é só o tempo, então, que traz o crescimento, é aproveitar esse tempo. Vamos lá, pastor. O que significa isso, aproveitar esse tempo? Para eu explicar para você, nós temos que ir lá em Mateus capítulo 13. Vamos lá. Eu falava com os irmãos hoje de manhã, um dos maiores exemplos de crescimento na Bíblia Sagrada é o grão de mostarda. E o grão de mostarda ele é muito usado na Bíblia. Não sei se você já reparou, ele é muito usado por Jesus. Jesus fala muito do grão de mostarda. Por que Jesus fala tanto do grão de mostarda? Eu não sei. Mas eu acho assim que talvez seja pelo tamanho dele, primeira coisa, porque ele é a menor de todas as sementes, ele é muito pequeno. E o crescimento que ele tem é outra coisa que eu acho que Jesus usa muito como exemplo. Mateus 13, vamos lá, Mateus 13, 31. Quem achou, diga amém. Ele diz assim, outra parábola lhes propus, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegando dele, semeou aonde? No seu campo. Então o reino dos céus é semelhante, é como? É parecido, né? Com um grão de mostarda que o homem pegando ele, semeou no seu campo. 32, olha o que acontece. O qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore de sorte, que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Então Jesus compara o reino dos céus com um grão de mostarda. Por quê? Bom, eu te entreguei semana passada e vou te entregar hoje de novo. Está aqui um grão de mostarda, né? Uma coisa muito minúscula, pequena. Só que dentro de olha que coisa tremenda que é o reino dos céus. Dentro de uma coisa tão pequena, Jesus diz que tem a maior das plantas. Que se for semeada no campo, se for semeada na terra, vai crescer, se tornar a maior das hortaliças, tem tradução que fala, e faz-se uma árvore de sorte que ainda vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Dá para imaginar que tudo isso vem de uma coisa tão pequena? Assim é o reino dos céus. O que significa isso? Eu estava explicando para os irmãos. O reino dos céus, ele está contido numa palavra. Uma palavra pequena, se entrar no coração de uma pessoa, escuta isso, que sabe aproveitar, que dê o devido valor a essa palavra. Irmão, isso pode crescer de uma maneira tão grande, que uma palavra tão pequena pode salvar a pessoa, pode crescer e salvar o pai da pessoa, a mãe da pessoa, o filho, o marido, a esposa, pode vir gente de longe ainda e encontrar abrigo debaixo daquela palavra que aquela pessoa recebeu e nela cresceu. O que você está querendo dizer, pastor? Não entendi. Vou dar um exemplo simples para você que eu falei aqui com os irmãos. O missionário R.R. Soares. O missionário tem um ministério, um trabalho do qual eu e a minha família fomos abençoados, posso falar de mim. Quem aqui conheceu Jesus através do missionário pela televisão? Eu e minha família, foi todo mundo. Lembra do copo com água? Quem lembra? De madrugada, era quando eu era pequeno, começou minha mãe, começou meu pai, quer dizer, mas tudo isso começou do quê? Não sei se você já ouviu o testemunho do missionário,
que ele estava preparado, decidido em ir embora para Moscou, na Rússia, para estudar medicina. E aí ele, lendo aquele livro, Curar Enfermos e Expulsar Demônios, uma palavra ali tocou no coração dele. E ele naquele dia decidiu deixar de estudar medicina e falou: Deus, mas eu quero ser médico. E uma palavra que Deus deu para ele: como meu servo, você vai salvar muito mais pessoas do que como médico e ainda vai levá-los para o céu. Pronto. Ele deixou, ele aproveitou aquela palavra cresceu, se tornou um ministério, e desse ministério se formou muitos outros pastores que foram ganhos. Esses pastores ganharam suas famílias, estão ganhando outras famílias, que estão ganhando outras famílias, de um grão de mostarda. Aqui, ó. Isso é o verdadeiro crescimento. Quem está entendendo o que o pastor está explicando de caminho? Então, irmão, não é de uma coisa grande necessariamente que vai vir algo grande. Não. O crescimento pode vir de uma coisa muito pequena, para quem sabe aproveitar. Porque, presta atenção, tem tudo isso aqui dentro. Aqui dentro tem uma hortaliça das maiores. Aqui dentro tem uma das maiores hortaliças que pode se tornar uma planta, que pode ter galhos, que pode ter fruto, que pode as aves encontrar ninho, fazer ninho nela e tudo. Tudo isso está aqui dentro. Mas presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Enquanto isso aqui estiver na minha mão e não for colocada no chão, e não for regada e não for adubada, vai continuar tudo isso aqui podendo ser, tendo potencial para ser, mas continua sendo pequenininho do jeito que está aqui, sem ser nada. Porque não foi o quê? Plantado, não foi o quê? Semeado, não foi aproveitado. E é o que eu digo de mim e de você, irmão. Às vezes a gente se acha tão pequeno, mas não é, não. A questão é que você não está sabendo aproveitar. Porque Deus nunca usa coisa grande para fazer coisa grande. Eu falei isso alguns dias atrás. Geralmente Deus, para fazer coisa grande, Ele começa de coisa bem pequena. Só que tem que saber aproveitar. Uma coisa tão pequenininha quanto essa semente, ela pode crescer muito. Se ela estiver onde? Plantada onde? Na terra. Na tua mão ela vai ficar grande. Se você deixar ela guardada na gaveta lá, ela vai crescer? Não vai. Mas se você colocar ela na terra, se você souber aproveitar, ela pode se tornar tudo isso e muito mais. Assim é a palavra, assim é o reino de Deus. E eu falo para você, o reino de Deus está dentro de você. Mas se eu venho aqui, escuto essa palavra, meu irmão, eu não faço nada com ela. Eu não planto ela no meu coração, ela continua sendo a palavra que está ali na Bíblia. Está entendendo, sim ou não? Que o pastor pregou. Mas ela não entra no meu coração, eu não entendo ela para mim, eu não pratico ela. Ela vai continuar sendo aquela palavra, pequena palavra que o pastor pregou no domingo, mas que não mudou nada. Mas se eu plantá-la no meu coração e eu souber aproveitar esse tempo, o tempo ao meu favor, irmão, em pouco tempo, cada palavra que você está recebendo aqui vai se transformar em algo tremendo na tua vida amanhã. Vai fazer você ser uma bênção amanhã. Coisas pequenas que você está aprendendo aqui, e Deus está falando ao teu coração aqui, vai se transformar em coisa poderosa amanhã. Hoje eu falo assim com toda certeza para você. Sabe por que eu prego a palavra? Porque eu acredito no poder que tem isso aqui. Uma palavra dessa aqui, eu acredito no poder que tem. Uma palavra menor que você pegar aqui na Bíblia, ela pode, meu irmão, mudar completamente a vida, uma família, uma cidade inteira. Se nós soubermos o quê? Aproveitar. Então o problema não é a semente. O problema, fala comigo assim também, não é a terra. Não é. A semente é boa, a terra é boa. O problema é que nós não estamos aproveitando o quê? O tempo exato. E aqui que eu quero entrar no que diz Lucas capítulo 13. Vamos lá. E aqui nós já vamos encerrar, tá? Lucas capítulo 13, versículo 6. O problema, meu irmão, é o valor que nós estamos dando. O problema é o tempo que nós estamos desperdiçando. Esse é o problema. O maior inimigo do crescimento é o desperdício de tempo. E hoje geração que desperdiça tempo é essa nossa, irmão. Hoje geração que gasta tempo à toa é essa nossa. Que poderia fazer tanta coisa boa com o tempo, que ajudaria a crescer, mas nós estamos jogando nosso tempo fora. Estamos jogando, meu irmão. O diabo, meu irmão, sabendo disso, o diabo sabe que se a gente aproveitar o nosso tempo que foi colocado dentro de nós, pode crescer demais.
Mas o diabo está inventando cada vez mais maneiras para o ser humano perder tempo. Pode reparar. Cada vez mais o diabo está inventando maneiras para o ser humano jogar tempo fora, perder tempo, desperdiçar tempo. Porque a hora que ele acordar, o tempo passou e nada mudou. Lembra que nós falamos no começo? O tempo passou e nada mudou. Você acredita que tem gente que fala que não vem para a igreja porque não tem o quê? Não tem tempo? Eu te pergunto, a pessoa tem tempo ou não tem? Tem, ela só não está sabendo o quê? Aproveitar. Está desperdiçando, está jogando fora. E meu irmão, isso é coisa séria. Escuta que nós vamos ler aqui. Lucas capítulo 13, verso 6. Quem achou, diga amém. Amém? Diz assim, e dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto e não o quê? Não achou. Primeira coisa que eu quero que você entenda dessa parábola de Jesus. Jesus contava parábola significa história, né? É uma história contada com uma lição, com uma moral. Então Jesus está dizendo que um homem tinha uma figueira plantada numa vinha. Você sabe o que é uma vinha? Uma vinha é plantação do quê? De uvas, exato. E esse homem tinha uma figueira plantada onde? Numa vinha. Ou seja, era uma plantação de uva e no meio ali tinha uma figueira. Uma figueira é uma árvore do quê? De figo, não tem nada a ver com o que está ali. Não tem nada a ver. O que eu entendo isso aqui, irmão? Essa figueira não era nem para estar ali. Ela recebeu um terreno, uma oportunidade na terra das uvas. Está entendendo, sim ou não? Isso aqui sou eu, isso é você. Irmão, não era nem para eu estar aqui, Deus me deu uma oportunidade. Porque nós somos a figueira no meio das uvas. Nós somos aquele que não tem nada a ver, não tinha nem direito de estar aqui, mas Deus pegou e deu uma oportunidade para nós. Olha, vou te colocar aqui no meio das uvas. Você não é uma videira. É isso, né? Videira que dá uva? É, né? Você não é uma videira, você é uma figueira. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Quem está entendendo? Aqui é lugar da vinha, das uvas. Mas eu vou te dar uma oportunidade. Mas por que eu estou dizendo isso para você? Presta atenção. Versículo 7. E disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. 3 anos. Ele colocou essa figueira ali na vinha, deu para ela uma chance, uma oportunidade, e 3 anos seguidos ele está esperando. 3 anos seguidos. No primeiro ano eu acredito que ele foi lá e nada. Tudo bem, vou esperar. Talvez tinha gente até falando, mas uma figueira no meio da vinha, deixa ela aí. Vou dar para ela essa oportunidade. E no segundo ano nada, e no terceiro ano nada. E olha o que ele vai dizer agora. E há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corta agora, hein? Por que ela ocupa ainda a terra? De que maneira? Inutilmente? Não adianta. Puxa vida, a semente é boa, como eu falei. A semente, meu irmão, se ela for colocada na terra, ela vai crescer. Quem está entendendo? Diga amém. A terra é boa. A terra foi oportunidade dada para ela. Não era nem para ela estar ali, era uma vinha. Mas ela foi colocada, mesmo sendo o quê? Uma figueira. E 3 anos foi dado para ela. Fala comigo, tempo. Exato, foi dado para ela o quê? Tempo, para que ela pudesse dar fruto. E até agora não. Chegou uma hora que ele falou, pode cortar. Por que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Porque eu estou investindo nela. Eu estou dando para ela condição de crescer. Tem a terra, tem os nutrientes. E o principal, eu estou dando para ela o tempo. E ela não está aproveitando. Lembra que eu falei para você no início? Marca aí para você não esquecer. O que traz crescimento não é o passar do tempo, é o aproveitar. Você está aproveitando o teu tempo. Você e eu, nós somos essa figueira. Deus nos colocou aqui no meio da vinha. E será que de um tempo para cá, o tempo que Ele nos deu até agora, Ele tem vindo ver frutos em nós, fruto em mim, em você? Será que Ele está encontrando, irmão? Ou será que nós estamos ocupando a terra inutilmente? Quanta gente gostaria de estar aqui, se eu digo para você, quanta gente gostaria de estar aqui, ouvindo essa palavra, recebendo esse adubo, recebendo essa água, recebendo esse alimento, que ia aproveitar ao máximo essa oportunidade.
E às vezes nós não estamos o quê? Aproveitando. Sabe, tem gente que vem para o culto, vamos lá, é mais um culto. Meu irmão, você não sabe a oportunidade que você está tendo aqui. Eu falo para você uma coisa, sem demagogia, tá? Sem hipocrisia. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nesse altar. Porque eu sei que é uma oportunidade. Tem gente que não enxerga isso. Hoje eu não vou não, o culto tem todo dia. A igreja tem todo dia. É assim ou não é? Irmão, presta atenção que Deus está falando para nós hoje. Isso aqui é muito profundo. É ou não é? Assim ou não? Isso aqui é muito profundo. Presta atenção, ó. Por que ela ainda ocupa a terra inutilmente? Quantas figueiras queria estar aqui no meio da vinha? Aqui, ela é a única figueira no meio da vinha. E ela ainda não está aproveitando o quê? A oportunidade. Olha que coisa. Coloquei ela aqui, chamei ela aqui, plantei ela aqui, e ela não está aproveitando a oportunidade. O tempo está passando e nada está o quê? Mudando. Ela continua sem dar fruto. Escuta agora, isso aqui é muito forte. 8. E respondendo ele, o vinhateiro, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave, e o que mais? Esterque. 9. E se der fruto, o quê? Ficará. Se não, depois o quê? Andarás. Fala comigo assim, ó, Deus é amor, mas Ele é justo. O que quer dizer isso, pastor? Quer dizer o seguinte: quer dizer que Deus é muito misericordioso. Jesus, ele é o vinhateiro. E quando vem o dono da vinha dizer, eu já dei tempo. Primeiro ano nada, o segundo nada. Já são 3 anos que eu venho procurando fruto e não encontro nada. Ela não está aproveitando a oportunidade. Para que ela ainda ocuparia a terra inutilmente? Por que eu vou deixar ela aí? Sendo que ela está desperdiçando esse tempo. Corta, põe outro no lugar. Quanta gente gostaria de estar ali? Está entendendo o que eu quero dizer? Quanta gente gostaria de estar ali? Quantas figueiras gostariam de estar ali? E aí vem Jesus e fala, Senhor, não. Deixa mais esse ano. Fala comigo, mais esse ano. Amém? Deixa mais um ano. Eu vou adubá-la mais um pouco. Eu vou afofar a terra mais um pouco. Eu vou fazer um pouco mais por ela. E aí a gente tenta mais uma vez. Vamos dar mais uma oportunidade. Vamos dar mais uma chance. Isso é o que? Fala assim, misericórdia. Exato. Agora, se depois disso, eu vou escavar, vou estercar, vou melhorar ainda mais para ela. Se der fruto, o quê? Ficará. Mas se não der, mandarás cortar. Irmão, o crescimento, presta atenção, ele é uma coisa necessária. Agora eu vou falar sério com você. Eu e você, nós não temos opção, a gente tem que crescer. Você tem que crescer. Por quê, pastor? Porque Deus não nos dá opção. Deus investe em nós, Deus investe em mim, em você. E nos dá toda a condição. Nós só não vamos crescer se nós não quisermos aproveitar o tempo. Porque condição você tem. E talvez Deus tenha tido misericórdia de nós, porque há algum tempo já Ele vem investindo, Ele vem adubando, a terra é boa, Ele vem nos dando um alimento, Ele vem esperando. Passou 1 ano, já vem passando 2, vem passando 3, tem gente já está passando 10, tem gente já está passando 20, 30. E Deus vem diz, quanta gente queria estar no seu lugar? Vou falar de mim, tá? Para não falar de ninguém. Quanta gente queria estar no teu lugar como pastor? Você não está aproveitando. Irmão, a minha obrigação é crescer. Paulo fala assim, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Nós estamos vivendo um tempo em que dá a impressão assim, de que Deus tem que abençoar e tem que continuar abençoando, que não está nem aí para crescer. Eu vou na igreja, Deus tem que me abençoar. Eu estou lá no domingo, Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. O tanto que Ele já me abençoou e eu ainda não dei nenhum fruto. Está na hora da gente rever o conceito, sim ou não? Sim ou não? Porque se Deus me abençoar, eu saio da igreja. Não, irmão, é Ele que te corta. Você está entendendo, sim ou não? É Ele que te corta.
Por que muita gente não fica e ainda sai batendo no peito? Ah, eu saí. Ah, não, cansei. Não vou mais na igreja, não. Ah, fiquei tanto tempo lá e nada aconteceu. Não, foi o contrário. Ela não percebeu que foi Deus que fez o quê? Porque tem muita gente lá que, se tiver a oportunidade que ela teve, vai aproveitar muito mais. Isso é coisa séria, né? Aproveita, ó, escuta, vou repetir o que Deus falou comigo, até marquei aqui, ó. O que traz crescimento não é o passar do tempo, é o aproveitar do tempo. O tempo está passando, isso vai passar. Agora você está aproveitando. Nós estamos aproveitando. Qual é o fruto que você deu para Deus esse ano? Deus vai te dar uma oportunidade hoje. E tem gente que esse ano ainda não trouxe ninguém para Jesus, ainda não falou de Jesus para ninguém, ainda não deu fruto nenhum. Pastor, mas eu tenho que fazer isso? O que você acha? Eu tenho, pastor, que falar de Jesus para as pessoas? Eu tenho que ganhar as pessoas para Jesus? Adivinha? Sabe por que parece uma coisa estranha hoje falar isso para a igreja? Eu dou a impressão que a obrigação é só de quem? Do pastor. Não é? Dá a impressão que a obrigação é só do pastor. Não, meu irmão. Deus te colocou um lugar para você aproveitar. Olha para o pastor. Aproveita, ganha tua família, ganha tua casa, ganha teu filho, ganha tua filha, dá fruto, resolve tua vida, coloca tua vida em ordem. Aproveita o tempo que Deus está te dando nesse terreno, meu irmão. Perdoa, limpa teu coração. Qual é o fruto que você deu? Organiza a tua vida, aproveita o tempo que Deus está te dando de palavra, de nutriente. Vai colocando a vida em ordem, vai colocando as coisas em ordem, vai consertando o que está errado. Amém, Jesus? Deus não está deixando a gente passar tempo aqui à toa, não, irmão. Todo o tempo que Ele está nos dando, Ele vai cobrar. Vai, pastor, vai. Claro que vai. Te dei tempo para te acertar, para te consertar, te dei tempo para colocar a tua vida em ordem, te dei tempo para você fazer algo, para você ganhar a tua família, salvar teu casamento, salvar tua casa, salvar teu filho, salvar tua filha. E nós estamos achando que é só vir na igreja. Estou indo na igreja. E na igreja é o primeiro passo de muitos. Porque vir na igreja é pegar a semente. Agora o que Deus quer é que eu saia daqui e ponha ela no chão para essa coisinha pequenininha começar a crescer e começar a mudar minha vida aqui, mudar minha vida ali, consertar e ela começar a abrir ramos, alcançar meu filho, minha filha, e meu marido e minha esposa e fazer uma revolução. Diga glória a Deus. Tem que ser assim. Ou a semente no teu coração ainda continua sendo semente? Até quando a semente vai continuar como semente? Irmão, a semente, quando ela cai na terra, ela é obrigada a crescer, porque senão ela vai apodrecer. Ou cresce ou apodrece. Então fale com Deus hoje, fala: Deus, eu não quero ocupar a terra inutilmente. Esse lugar aqui tem valor, ó. Esse lugar aqui tem um valor muito grande, não é em dinheiro, não. E se paga sim aluguel por esse espaço, se paga a luz que a gente acende, o som que a gente está usando, mas não é em dinheiro, não. Que custa esse lugar aí? Esse lugar, meu irmão, ele custou o sangue de Jesus lá na cruz. Quem está entendendo? Diga amém. Eu não posso desperdiçar. Esse aqui então nem se fala, misericórdia de mim, não ore por mim. Porque esse aqui não pode ser desperdiçado. Essa oportunidade de estar com isso aqui na mão. Mas não é só aqui não. E lá fora. O tanto de gente que tem lá, precisando de um fruto meu, de um fruto seu, e às vezes a gente não está dando. Fala: Jesus, eu não quero só passar o tempo, eu quero aproveitar o tempo. O tempo está passando, tem coisa na minha vida que ainda não foi posta em ordem. O tempo está passando, tem coisa na minha vida que ainda não foi consertada. O tempo está passando e tem gente na minha vida que ainda não foi alcançada. O tempo está passando, nada está mudando. E sabe o que vai ser a coisa mais triste? Está amarrado em nome de Jesus que isso não aconteça com você. Vai ter gente que vai passar a vida inteira dentro de uma igreja, ouvindo a palavra, recebendo semente, recebendo adubo, recebendo água. E meu irmão, não vai mudar nada. Vai ocupar a terra, ok, inutilmente, porque Deus tem misericórdia. Toda vez que vai cortar, Deus vem falando: não corta, vamos esperar um pouco mais. Toda vez que vai cortar, Jesus vem falando: não corta, vamos esperar um pouco mais. Vamos cortar, não corta, vamos esperar um pouco mais. E vai ocupar o lugar e não vai dar fruto. Meu irmão, é a pior coisa, porque a Bíblia fala assim:
que antes de você ser frio ou quente, seria melhor que a pessoa estivesse no mundo, então, aproveitando a vida de pecado, do que estar dentro da igreja. Isso eu estou falando para você com todo o temor, diante do Espírito Santo, tá? Eu sei que eu estou falando, não estou falando besteira não. Seria melhor a pessoa estar no mundo, aproveitando a vida de pecado, sujeira mesmo. Como a Bíblia fala, aquele que é sujo, suje-se. Aquele que é sujo, suje-se ainda. Do que estar dentro da igreja, brincando, perdendo o quê? Perdendo tempo. Você está aqui, irmão, entra de cabeça, aproveita o tempo. Perfeito ninguém é, mas Deus quer ver em mim, você, o desejo de crescer, de dar glória a Deus. Deus, eu não quero que eu passe terra inutilmente, não. Deus, eu quero aproveitar. Sabe, o Senhor podia ter dado para tanta gente que podia estar aqui, o Senhor deu para mim, eu não vou jogar isso fora. Eu vou aproveitar, eu vou mudar a minha vida, eu vou ajudar a mudar a vida de outras pessoas. Eu vou mudar a minha vida e quero que mude a vida da minha família também, na minha casa também. É isso que Deus espera de nós, diga glória a Deus. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir Jesus por essa palavra.